Oi, gente, tudo bem? Como você está? Você me conhece, eu sou o Raimundo Alves e está no ar mais um episódio do nosso podcast. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para nos fazer companhia nos próximos 40 minutos. Hoje nós vamos falar de um tema para lá de especial. Hoje nós vamos falar sobre crítica. E está aqui comigo Marcos Sacramento, que é radialista, capelão social. Marcos, tudo bem com você? Oi, Raimundo Alves, meu amigo, você, minha amiga, internauta, ligada aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida. Você tem medo da crítica? Já foi alvo de críticas? Você é bom de críticas? É bom para criticar? Como que você recebe? Como que você lida com a crítica na sua vida? Ô, Raimundo, a crítica, ela pode influenciar positivamente ou negativamente a nossa vida? Nós somos pessoas, indivíduos críticos, desde da infância, da tenra idade. Como que você lida? Vamos trabalhar isso juntos? Claro, eu e você, nós juntos, professor Raimundo Alves, nosso psicanalista, poeta, escritor, comandante, também conosco aqui, que com certeza vamos juntos fazer esse podcast Conexões Temas da Vida, Raimundo, com o tema medo. É medo? Você tem medo da crítica? Por que essa questão do medo? Porque quando alguém critica, existe uma reação de medo, de rejeição, não é? Nos faz inseguros ou não? Será, Raimundo, que uma pessoa mais madura, mais experiente, ela sabe receber bem a crítica, mas também depende do modo como o outro formulou, fez a crítica, Raimundo? Eis a questão. Eis a questão, Marcos. Pois é, eu estou aqui tentando responder a essas perguntas que você fez muito bem. E, bom, acho que é um bom momento para a gente, então, refletir sobre isso. E, claro, você é o nosso convidado, né? Vamos juntos pensar como é que a gente lida com isso. Nós já fomos alvo, Marcos, pensei aqui, bom, eu já fui alvo, mas pensei também, bom, será que eu já critiquei? Não é? E como foi que eu disse, será, Marcos? Quais palavras eu usei para apontar alguma coisa? Então, nós vamos pensar juntos, porque, Marcos, como a gente fala também faz diferença, né? E eu tenho uma receita. Anota aí. Anota aí, meu amigo, minha amiga, uma receita para você evitar a crítica. Não ser alvo de crítica. Anota a receita aí. É simples, muito simples, para você evitar a crítica. Não faça nada, não diga nada, não seja nada, fique invisível. Tá aí a receita para você ficar livre da crítica. Anotou? Talvez, Raimundo, você como psicanalista, a sua experiência aí, muitas vezes nós queremos agradar as pessoas demais da conta, além do que convém. Não sei. As expectativas, a gente fica com receio do que o outro vai pensar, da crítica. A gente tenta fazer o melhor para evitar a crítica. Mas será que é isso? Será que a gente deixa de ser a gente mesmo com tanto receio da crítica? Não precisa ser uma pessoa famosa, uma pessoa pública para recear a crítica. Qualquer um de nós no dia a dia, na escola, em família, no trabalho, com os amigos, com os vizinhos, não é verdade? Nós somos alvos de crítica, nós também percebemos o outro. O problema é como nós aplicamos a crítica no dia a dia. Esse é um ponto que nós devemos, juntos, nesse podcast, caminhar e bater esse papo, Raimundo Alves. Pois é, Marcos. Não, eu estou pensando nessa receita, não é? Gostou da receita? Eu gostei dessa receita. Não faça nada. Não seja um zero à esquerda. É por aí. Nossa, é por aí. Por aí, nossa. Você falar, você já está suscetível, né, à crítica. Você já recebeu uma crítica? Sim, eu já recebi.
Você calado, você está errado. Você calado, você já está errado? Poxa, eu nem abri a boca, nem falei meu pensamento, já estou errado. Tem gente assim que é tão dura, né, na crítica, que ela não quer ouvir, ela quer criticar. Esse tipo de comportamento é aquela pessoa que quer apontar o dedo, mas não quer ouvir. É aquela coisa, né? Quando você aponta o dedo, como é que acontece, né? Tem dedos voltados para você, ué. Vamos trabalhar aqui na nossa casinha, aqui na internet, né? Junto com os amigos. Lembrando que você, por favor, deixe seus comentários sobre a crítica, sobre o tema de hoje. Deixe as suas críticas também, tá? Seu like, seu dislike, aqui no @Conexões Temas da Vida. É o nosso canal exclusivo aqui no YouTube, tá? Na medida que você participa, que você comenta, que você deixa o like, a plataforma entende que você está interessado no conteúdo e vai estar sempre lembrando você, né, para participar dos nossos conteúdos. E, claro, queremos a sua participação com crítica ou sem crítica. E aí fica uma pergunta, eu passo a bola para você, Raimundo, e também para os nossos amigos. É o seguinte, por que nós nos apegamos tanto, amamos tanto os elogios, mas rejeitamos tanto as críticas, Raimundo? Essa é uma boa pergunta, né? Ser humano, Raimundo? Essa é uma boa pergunta. Então, bom, vamos pensar juntos, né? No geral, né, Marcos? No geral, a crítica nos fere. No geral, a crítica nos toca e toca naquilo que é profundo, né? No geral, a gente realizou, a gente fez, falou dentro das nossas melhores intenções, né? Das nossas capacidades. E aí a crítica às vezes vem apontar, quebrar essa nossa fantasia de que nós falamos o que era devido, na hora certa, fizemos o nosso melhor. E a crítica fura essa fantasia, e aí nos toca, né? Eita, então não é isso que esse não foi o melhor, não era o melhor momento. Né? Então, nos toca nesse sentido. Essa questão que a crítica fere nos faz pensar sobre a importância de nós termos a habilidade de criticar. É uma arte. Porque se eu não souber criticar, porque a crítica não pode magoar, ferir. Eu sei que, de certa maneira, a gente sabe que magoa, mas depende da maneira como nós criticamos. E aí, a gente tem que tomar cuidado na motivação da nossa crítica. Por que nós estamos criticando? Qual que é o propósito da crítica? Tem tudo isso por trás. Porque existe N motivações por trás de uma crítica. Uma inveja, uma vaidade, uma arrogância. Você não quer o melhor, você quer atrapalhar a pessoa com uma crítica. Eu não sei você, meu amigo, você, minha amiga. Você já estava assim, naquele dia que estava legal? Assim, tudo bem com a vida e tal? A gente vem aquela crítica. Quando você conta algo para uma pessoa, já aconteceu com você, uma coisa que para você é muito legal, muito prazerosa, aí você conta com aquela boca boa, compartilha com a boca boa, e o feedback é o pior possível. Você está doido? Você é um sonhador, não é por aí não. Já vem logo a crítica, né? Aquela ducha fria, Raimundo. E sempre isso acontece, é comum. Agora, essa questão da crítica, ela é importante para a gente entender até que ponto a crítica nos melhora como pessoas. A crítica que realmente tem um propósito interessante, importante, que nos enriquece, que vai me fazer uma pessoa melhor, um profissional melhor, um indivíduo melhor. Saber peneirar, saber receber crítica passa muito por aí, Raimundo. Porque você está bem, poxa, eu estou bem, eu fiz eu percebo, eu sinto que foi muito bom, mas vem alguém e fala assim, você acha que você está bem na fita? Você não está bem, coisa nenhuma, foi péssimo.
Não é fácil não, Raimundo. Não, é bem isso mesmo, porque a crítica aponta para algo que a gente não viu em nós mesmos, nas nossas ações, né? E aí vem esse apontamento externo de um terceiro, de um outro, né? Então, sim, e aí já que a gente está falando de coisas assim para nos melhorarmos, para nos tornarmos pessoas melhores, então seria interessante que a gente pudesse peneirar, né, selecionar a nossa motivação e escolher as palavras, uma vez que a gente quer fazer a observação para o desenvolvimento, né, para desenvolver melhor essa habilidade dessa pessoa, a capacidade. Então, escolher as boas palavras para quando você for fazer essa crítica, né, porque é importante que a gente faça com as palavras adequadas para surtir o efeito que a gente quer. Porque a gente não quer reprovar, a gente quer estimular a melhora, né, ao desenvolvimento. Então, escolhemos bem aí as nossas palavras. E olha, tem uma coisa assim que pega, Marcos, se a gente puder apontar e oferecer sugestões, companhia, em termos clínicos, a gente pensaria assim, a gente faria a observação, mas ofereceria colo. Então não dói tanto. Interessante. Um abraço, com afeto. Isso. E a crítica, você está falando uma coisa que eu me recordei de situações, aquelas pessoas que estão fragilizadas. Quando nós criticamos pessoas fragilizadas, a gente tem que ter a percepção, o feeling, que aquela pessoa está fragilizada, seja momentaneamente, ou ela já vem ao longo da sua vida, sendo fragmentada. Uma pessoa, por exemplo, está lutando contra o vício das drogas, do álcool, né? E está vencendo, né? Já tem alguns dias, talvez alguns meses, a questão da obesidade, a pessoa se sente muito mal com a alimentação, transtorno alimentar. Eu fico pensando que a gente tem que saber pensar muito bem como criticar essas pessoas, porque essas pessoas, todos nós precisamos ser criticados. Porque não existe uma pessoa que ela é isenta de crítica. A crítica faz parte da nossa vida. E aí, Raimundo, eu fico pensando que uma crítica num momento inoportuno tem até esse ponto. A crítica tem que ser no momento certo também. Perceber o momento certo. Se eu pegar um atalho, eu posso realmente, querendo o melhor para a pessoa, derrubar a pessoa. Esse dependente químico, essa pessoa que está lutando contra as drogas, contra o peso, a questão da obesidade, você fala algo, critica alguma atitude dela, aquilo pode ser a gota d'água. Talvez no seu consultório, na sua clínica, você trabalha com isso também, o Raimundo. E meus amigos, o que vocês pensam sobre isso? É verdade. Precisa ter o time, né? O tempo adequado para você fazer a intervenção, a observação, né? E aí, Marcos, eu lembrei assim também daqueles exemplos rapidinhos que a gente encontra no dia a dia. Então, imagine depois que a gente está, sei lá, em casa, reunidos, e aí alguém, sei lá, tropeça. E aí, se a gente não tiver o cuidado, a gente, no geral, o que a gente ouve? Cuidado. Não. Passou. Agora tem que perguntar se tá bem. Porque já caiu. Né? Então, o tempo é importante. Porque senão a gente acaba... Imagine como é difícil ouvir, a gente já tá no chão, caído, aí alguém diz, olha, toma cuidado. Bom, chegou tarde, né? Então agora eu preciso de um outro tratamento, outra observação, outra pergunta, né? E esse exemplo seu nos faz pensar na nossa casa, na rotina da nossa casa, que é o nosso refúgio, nosso abrigo seguro, quando você derrama um café na toalha de mesa. Pode vir uma crítica, não pode? Você é um desastrado, você não tem jeito mesmo, né? Sempre sujando isso aí. Agora, quando é uma visita, quando é uma pessoa importante, uma pessoa de fora, não, isso é tudo bem, ok, não, isso acontece, né? A gente minimiza as coisas. E as pessoas que são próximas, que nós amamos, que nós devemos abraçar,
né? Eu começar com essa advertência, a gente tem uma atitude totalmente contrária do que você está falando. Então, a crítica de um familiar, de uma pessoa querida, machuca muito, machuca mais, talvez. E aí, fica uma pergunta para você, internauta, para você, meu amigo, você, minha amiga, lembrando, nós precisamos lembrar uma coisa muito importante, Raimundo. Daqui a pouco, nós vamos convidar o professor Forrest Gates, professor de teologia, conselheiro familiar. Ele vai abrir a Bíblia, ele vai fazer uma aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre esse tema crítica? É importante, através das páginas da Bíblia, nós observarmos, nós percebermos o que a Bíblia diz sobre a crítica. Com certeza, vai enriquecer, vai fazer diferença para as nossas vidas. E eu deixo aqui uma pergunta para todos nós refletirmos. Será que as crianças precisam de menos críticas e de mais exemplos e mais modelos? Estamos demais às nossas crianças, excessivamente, e não somos os exemplos delas? É uma pergunta. Será como que nós temos tratado as nossas crianças? A gente fala para a criança, cuidado, não pode beber bebida assim, cuidado com esse exagero, e bebemos, ou fumamos, ou nos drogamos, ou temos uma vida, complicada, ou falamos muito alto, irritado, brigamos à toa, perdemos o controle à toa, e falamos para as crianças, não, a gente tem que ter tranquilidade, calma. A criança está nos observando. É um ponto. Será que as crianças precisam ouvir menos críticas e ouvir mais exemplos, mais modelos da nossa parte? É uma boa pergunta, Marcos. E veja, assim, quando essa crítica, essa observação vem de forma desproporcional, fora do tempo, isso acaba tendo peso, né? A gente já falou, talvez, em outros episódios, que felicidade não pesa. Então, a gente não lembra, ou lembra mais facilmente daquilo que nos causou dor, porque a dor é que pesa, né? E, de igual forma, as críticas, não é? Então, é importante que a gente tenha cuidado, e aí, como você bem disse, com os filhos, com aqueles que estão ali mais próximos, com os nossos grupos, o amigo, a igreja, o clube. Tomemos cuidados com a forma como nós lidamos com isso em nossas relações, porque isso pode marcar. E olha, a gente tem pensado que assim, uma fala errada, você precisa de muito mais palavras para corrigir. Então, uma crítica inadequada, desproporcional, você vai precisar de mais esforço para poder corrigir, para dizer, olha, não era bem isso que eu quis dizer, ou eu me equivoquei mesmo. Então, muito, muito cuidado. E aí, a gente também tem aqueles ambientes mais adequados, né, Marcos, para fazer a crítica, né? É importante tomar esse cuidado também, porque se a crítica constrange, aí não perdeu o alvo. Ô Raimundo e amigos, conviver com pessoas que criticam o tempo todo não é nada fácil. Critica, fala mal, murmura, te critica o tempo todo. Até o Fabrício Carpinejar, ele disse uma frase dele, eu sou muito fã do Fabrício Carpinejar, ele é até radialista. Ele disse que não há defeito mais irritante do que criticar o tempo todo os defeitos dos outros. Um abraço aí para o Fabrício Carpinejar. De fato. Será que talvez nós também não somos assim? O tempo todo criticando? Você falou sobre a questão de ter o tempo certo. Nós estamos falando sobre... A crítica tem que ter um propósito. Não pode ser um estilo de vida. Não pode ser todos os dias, a todo momento, criticar. É chato isso. É uma pessoa chata. No trabalho, na escola, ninguém aguenta viver com um crítico contumaz. Então, ele tem que se cuidar, o Raimundo Alves. E daqui a pouco, nós vamos convidar o professor Forrest Gates, professor de teologia, conselheiro familiar, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos. Ele vai falar o que a Bíblia diz, vai fazer a aplicação bíblica, o que a Bíblia diz sobre esse tema. É muito importante. Então, por favor, continue conosco, compartilhe. É importante que você compartilhe esse podcast, você se inscreva, dentro do possível, no nosso canal exclusivo lá no YouTube. É só clicar lá, né? Faça a sua inscrição
Vai ser um prazer recebê-la. Compartilhe, dê o like, deixe seus comentários. Se você não gostar, você pode e deve deixar sua crítica. É importante que nós recebamos a sua crítica. E eu ouvi uma frase da pessoa que disse o seguinte: eu prefiro os que me criticam porque estão me corrigindo aos que me elogiam, porque acabam me corrompendo. Será que isso faz sentido? Eu também tenho pensado, Marcos, que como a gente fala do jeito que nós estamos conduzindo, é um jeito muito adequado para pensar o seguinte: então, quem emite a crítica é alguém que tem um apreço pela gente, porque o alvo é o crescimento, é o desenvolvimento, logo existe uma relação afetuosa, não é? Então, se essa crítica for feita por alguém que nutre afeto, ela vai ter um objetivo positivo, não vai constranger, não vai punir. Então isso é importante, no geral, a gente quer que as pessoas que a gente tem afeto cresçam, melhoram, se desenvolvam. E aí uma pergunta que fica, Marcos, talvez seria: qual é o afeto que está acompanhado da sua crítica? Quando você critica, o que mais está envolvido, né? E a crítica destrutiva, vamos chamar assim, existe esse rótulo, né? Crítica construtiva e positiva. O que é crítica construtiva e positiva? Tem uma série de situações que a gente tem que refletir sobre se aquela crítica de fato é positiva ou não. Agora, a crítica destrutiva, ela fecha portas. Agora, a construtiva abre caminhos. Sabe um detalhe? Eu acho que eu e você, nós, hoje não tem como sair fora das redes sociais, mas há uma crítica muito ferrenha nas redes sociais. Há uma intolerância muito grande nas redes sociais. E muitas vezes, no anonimato, né, as pessoas se escondem através, né, dos equipamentos e tecem comentários maldosos, criticam sem reflexão, sem nenhum pudor, sem nenhuma misericórdia. Será que é por aí? Essa questão da regulamentação da rede social é importante na internet, né? Porque tem que ter uma ética, tem que ter certos cuidados. Deve fazer suas críticas, mas com critérios. Então a gente percebe os exageros e os abusos nas redes sociais. É um assunto que eu e você, que nós precisamos tomar cuidado com a rede social. Por isso que talvez um dos motivos que nas redes sociais, seja lá no Insta, seja no Face, seja nessas plataformas, as pessoas só demonstram coisas boas, belas, bonitas, mas mesmo assim as pessoas ficam lá, tá lá tirando foto, tá lá na piscina, tá não sei aonde, tá na praia, tá lá em Paris, né? Mas está devendo todo mundo, né? O carro não está pagando o carro, né? A prestação da casa está assim, que aí a pessoa, de qualquer maneira, não tem como fugir. Então, a maneira como a gente se apresenta, que a gente não quer ser criticado, nem quer ser elogiado. Acho que faz parte do ser humano. E a psicanálise tem que ter alguns princípios. O Raimundo, você falou que a gente está preparado para o quê? Para a crítica ou para a elogio? A gente está preparado para essas coisas? Para a crítica, não. Não estamos, não. É preciso trabalhar muito para poder suportar, aceitar, entender, né? E melhorar, claro, evidentemente. É preciso caminhar bastante. E aí também tem um ponto, né, Marcos? Você falou das redes sociais, muito bom. Então, essas críticas da rede social, ela está revelando assim uma agressividade, uma voracidade, né? Porque você, em nome de algo que é aceitável, você pode muito bem canalizar sua agressividade, sua raiva, sua ira. Então, cuidemos para que uma coisa boa não se torne algo ruim. Aqui, o elogio nos infla.
elogiado, mas a crítica pode nos moldar. Sabia disso? A crítica, mesmo que a crítica possa ser exagerada, possa ser indevida, a gente tem que filtrar. Agora, não é fácil, porque machuca, incomoda o nosso ego. Não é? Então, saber criticar e saber ouvir a crítica é uma arte, é um aprendizado na nossa vida, porque não tem como sair desses desafios, são obstáculos do dia a dia. Tanto a crítica, quanto ao elogio, quanto a crítica positiva, quanto a crítica chamada não tão positiva, faz parte da vida. Nós somos seres humanos, indivíduos críticos. Agora, tomar cuidado com o preconceito, com os rótulos, com a motivação. Não, Raimundo? Então, queremos ouvir você sobre isso. Por favor, deixe a sua percepção, deixe a sua crítica, o seu comentário lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, nós estaremos chamando o professor Forrest Gates. Então, de tudo que nós estamos falando aqui, de tudo que nós falamos, né, Marcos? É importante, meu amigo, minha amiga, vamos verificar a motivação, né? A motivação, as palavras que nós vamos usar para fazer essa crítica, o ambiente, tendo em mente que o alvo é produzir um efeito positivo que permita ao ouvinte da sua crítica um crescimento, uma maturidade. O alvo é esse. Se não for, não vale a pena. Não permita que a crítica alheia, defina quem você é. Então, nós precisamos trabalhar muito o nosso caráter, a nossa estima, né? A nossa autoestima. Porque se nós formos conduzidos pela crítica, pela opinião alheia, não vai dar certo. A gente tem que realmente saber o que nós queremos, construir a nossa vida, e não é fácil. Por isso que muitas vezes a gente tem que procurar o caminho da terapia, do terapeuta, a gente tem que buscar realmente um crescimento pessoal, trabalhar o nosso coração, a nossa autoimagem de maneira equilibrada. E eu acredito, Raimundo, eu tenho convicção de que o melhor caminho para que você, meu amigo, você, minha amiga, possa construir, sabe, um caráter forte, ser uma pessoa com uma autoimagem correta, equilibrada, que você possa lidar com a crítica de uma maneira, sabe, equilibrada, tanto como você para o outro, para o próximo, como as críticas que você é alvo, é através do conhecimento, do relacionamento com Deus. É através da palavra de Deus, né, da Bíblia. E nós vamos ouvir agora, vamos convidar o professor Forrest Gates, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos. Professor Forrest Gates, que é professor em teologia, é conselheiro familiar, e com certeza vai fazer muita diferença para nós ouvir esse tempo agora com o professor Forrest Gates, a aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre o tema? Vamos lá? Vamos ouvir o professor. Seja bem-vindo, professor. Olá, Marcos, Raimundo. Excelente podcast. Como sempre, vocês têm feito realmente uma análise, um bate-papo, algo muito importante, muito prático, né? Eu agradeço, eu tenho sido sempre abençoado com as suas conversas, né? Mas o que a Bíblia diz sobre a crítica, na verdade, fala muito, né? Eu gostaria de tentar resumir em poucos minutos aqui algumas ideias, alguns pensamentos, mas antes de tudo, eu acho que temos que lembrar que algumas pessoas têm uma personalidade analítica, né? A pessoa, por natureza, já vai pesando, analisando, vendo, explorando, né? Raciocinando, isso tudo é natural para essa pessoa. E isso é excelente, precisamos desses tipos de pessoas. Porém, o que nós temos que tomar cuidado é que nós não expressamos nossos pensamentos de uma forma que vai prejudicar, né? Às vezes o remédio que queremos dar é pior do que a doença, né? Então, personalidade analítica eu tenho, ou muitas pessoas têm. Nós temos que tomar cuidado de pensar, se eu não tenho uma solução, talvez é melhor ficar calado, né?
porque às vezes nós pensamos na minha parte, meu trabalho nesse esforço todo, nesse projeto, é analisar e apontar os erros, os defeitos, né? Agora vocês que vão se virar para lá e vocês que vão resolver o problema, mas meu trabalho já foi feito, eu já apontei identifiquei, apontei os erros e agora vocês se viram, né? Mas provavelmente devemos ficar calados em vez de falar se não temos solução nem sugestão. Mas, então, existe dois tipos de crítica, né? A crítica construtiva, né, que vai ajudar, e destrutiva, que vai prejudicar. Agora, a diferença básica, provavelmente, resumindo muito rápido e simplificando, talvez em excesso, mas a diferença principal entre a construtiva e a destrutiva é quando tem amor ou não, né? Se eu amo, em primeiro lugar, se eu amo de verdade uma pessoa, eu não vou enxergar os defeitos com tanta facilidade, não vou ver as fraquezas, eu vou ter a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, né? Eu não vou ver com olhos tão críticos, né? Se eu tiver amor verdadeiro. Mas também, se eu tiver amor, quando é necessário falar, que às vezes certamente vai ser necessário, mas vou falar de tal jeito a pessoa vai se sentir ajudada e abençoada, não derrubada, né, desvalorizada. Então, como devemos falar e como devemos ouvir ou receber a crítica? Primeiro, são muitos versículos, mas eu gostaria de citar Gálatas capítulo 6, versículo 1, que diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, né? Então, se eu vou corrigir alguém, eu preciso fazer com mansidão, porque às vezes o remédio vai ser pior do que a doença, né? E eu vou cair no erro, né? Às vezes eu deixo minha vontade de constatar as coisas, eu crio um problema maior, ou a forma que eu vou tentar ajudar é mais pesado, né? Do que o problema que eu estou tentando corrigir, né? Ou pelo menos o resultado, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 29, a Bíblia diz: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, né? Então, precisamos falar as coisas com amor, com graça. Eu vejo o apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Coríntios, na primeira carta, ele começa falando sobre a igreja de Deus, família de Deus, elogiando, mas depois ele tem vários problemas sérios que ele precisava enumerar, relatar, corrigir, mas os irmãos sabiam que ele estava falando de amor, né? Ele já tinha morado lá com eles há 18 meses, passou com eles, aprendeu a amar e conviver com eles. Então eles estavam ouvindo de alguém que não somente o conhecia, mas o amava muito, né? Agora, como ouvir e receber a crítica é importante também. Provérbios 15, 31 diz: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios, né? Só um tolo que não vai prestar atenção. Mesmo que eu não concorde, eu não vejo como a veracidade nessa crítica da pessoa, mas pelo menos eu preciso me analisar, me investigar, por que a pessoa está vendo isso em mim. Talvez alguma coisa que eu estou fazendo que está causando essa impressão, mesmo que não acho que é verdade. E também Provérbios 27, 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, né? Então nós temos que aprender um dos outros. Eu posso ver vocês sair da sala, né? Se você levantar da poltrona, você sai da sala, eu estou te vendo fazendo isso. Mas você mesmo não está se vendo levantar da poltrona e sair da sala, né? Então por isso nós precisamos um ao outro, né? Precisamos de ajudar um ao outro. É questão de amor, nós todos queremos crescer. Eu não quero ficar em nenhum erro que estou vivendo, algo que eu estou precisando melhorar, e que sempre, né? Sempre. Mas
eu sempre recebo essas críticas, essas sugestões, esse conselho, esse encorajamento de pessoas que eu sei que me amam, que quer ver meu bem, né? Então, eu espero que esse pequeno palavra ajudou você de pensar seriamente de como você precisa falar quando fala com alguém e como você precisa ouvir quando está ouvindo de alguém também. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Marcos, Raimundo. Excelente trabalho de vocês. Muito bem, professor Gates, muito obrigado pela boa aplicação, é sempre bom ouvi-lo. E, bom, meu amigo, minha amiga, vamos então considerar essas palavras. Acho interessante que a gente possa refletir, quem sabe assistir novamente essas palavras do professor Gates, para a gente colocar em prática, porque certamente isso vai nos ajudar. O Gates, mais uma vez, nosso querido professor Forrest Gates nos ajudou muito com a sua reflexão. Que maravilha. Ô Marcos, que alegria boa estar aqui com você e com você que pôde nos acompanhar até esse momento. Muito obrigado.